Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna, né, do Hospital São Lucas, no nosso 34º ano. É a reunião de 1447. Hoje nós vamos contar com a presença, né, de uma figura muito querida de nós todos, que tem larga experiência no que vai falar, que tem conduzido muito bem esse departamento de cardiologia da mulher, que é a doutora professora Celi Marques, que vai falar um tema que interessa a todos nós, que é a hipertensão arterial na mulher jovem, que é o caso dela. Celi. Eu sabia que ele tinha uma pegadinha no final. Quando ele falou... Boa noite vocês, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu praticamente estou voltando às minhas atividades depois de 1 ano e 6 meses, trabalhando praticamente online, né? Confesso que trabalhei muito esse ano que todos nós trabalhamos muito, e eu trabalhei assim, 2 vezes mais ou 3 do que eu trabalho presencial. Porque além de trabalhar, agregado a um estresse e uma necessidade de aprender rápido a incorporar várias tecnologias e articular com colegas, montar uma equipe que pudesse me dar a possibilidade de interação. Então, foi muito, muito proveitoso, muito, muito bom. Tivemos muitas perdas, né? Então isso afetou-me bastante. Mesmo assim, nós conseguimos superar, minha família está bem, e eu estou aqui agradecendo nessa 47ª reunião. Então, Souza, você realmente está de parabéns, e todo o grupo que acompanha, né? Isso, inclusive eu, que vez ou outra não tão assiduamente quanto alguns outros colegas, mas sempre que posso estou aqui presente. O assunto que coube, que eu escolhi para falar, foi hipertensão arterial na mulher jovem. Eu confesso que vai ser um desafio, porque diante de tantas palestras boas que eu tenho assistido ultimamente, né, e com a eloquência dos colegas e do conhecimento, então falar de hipertensão arterial na mulher jovem é um grande desafio. Confesso que não tenho, deixa eu só colocar aqui, confesso que não tenho nenhum conflito de interesse, a não ser aqui estar representando o Departamento de Cardiologia da Mulher e fazendo um pouco da propaganda de quanto eu acho interessante esse foco estudar a mulher, porque apesar de ter uma baixa representatividade nos estudos, nos grandes trials, a gente consegue, de uma certa maneira, fazer um link e ver. Cada vez mais nós estamos conseguindo visualizar a mulher no seu contexto de polifarmacia, no seu contexto de multidisciplinaridade, no seu contexto de múltiplas doenças que advêm, que a gente fica até desconfiando se realmente são tantos fatores de risco, se são tantos problemas, entidades que podem levar a mulher. Foi essa... Então, falando propriamente da hipertensão, eu comparando um artigo que saiu do Hypertension 2017 e 2018, mostrando uma continuidade de observações por grupos diferentes, a Suzane Paio, ela mostra que entre a faixa de 18 a 39 anos, que é a fase de uma similaridade entre essa faixa mais jovem, praticamente antes dos 40 anos de idade, observe, senhora, que tem praticamente a mulher, ela tem uma prevalência de 6% de hipertensão arterial, contra 8% na fase dessa idade mais tenra. Quando a gente aumenta um pouquinho para 40, 59 anos, nós observamos que isso dá um pulo para 30%. E aqui, querendo fazer um comparativo, vai em torno de 23% a 33%. Então, em torno dessa mesma prevalência de 30%. Então, não é algo desprezível, é algo extremamente preocupante. E o que mais preocupa é que, de certa maneira, a mulher ela é afetada em todas as suas fases de vida.
se observarmos nos Estados Unidos, 1 para 5 mulheres morrem em decorrência da hipertensão arterial. Então, ou AVC, ou infarto, principalmente AVC, e ele é considerado, a hipertensão arterial, o maior fator de risco das doenças cardiovasculares, de um modo geral, e é substancial na mulher. Quando se observa as várias fases de vida, desde a sua adolescência, ao adulto jovem, e aí nessa fase tem a gravidez, que também é um fator, que muitas vezes é um fator complicador e de aparecimento inicial da hipertensão arterial, passando pela menopausa, idade idosa, mas nós vamos nos ater a essa fase do lado esquerdo, que é quando ela é jovem, que precisa de uma prevenção primária substancial, que tem interferência de sua etnicidade, de sua raça, e que nós não sabemos exatamente qual é o valor representativo e o que é realmente a porção sedente da mulher. Na adolescência e adulto jovem, o que se formos abordar a mulher, tem que pensar em prevenção primária. Já no período fértil, é a atenção que deve ser dada à gravidez, aos contraceptivos orais, até tecnologia e reprodução assistida, ao período de lactação e aos negros, hispânicos e os miscigenados, que nós somos miscigenados, na grande maioria, é de extrema importância. A gravidez, a hipertensão gestacional, ela tem uma prevalência de 6% a 7%. A pré-eclâmpsia, de 10%. Então, não é rara a pré-eclâmpsia na mulher jovem. E principalmente porque a mulher, a cada dia, ela vem enfrentando a gravidez com mais idade. Então, antes, mulheres era adolescência, o que era preocupante, era uma faixa até 20, 30 anos de idade, mas agora as mulheres de 40, 42 e próximo disso têm engravidado e têm também feito tratamentos para engravidar, que muitas vezes é causa de elevação da pressão arterial. Então, o que realmente leva ao aumento da pressão arterial? Outro ponto, além da gravidez, é droga. Droga e medicamentos. Nós já falamos dos contraceptivos hormonais, principalmente aqueles com concentração de etilestradiol, que é, de uma certa maneira, um contraceptivo que tende a ser mais próximo à fisiologia para enfrentar as duas fases, mas, no entanto, traz mais efeito hipertensivo. Aí vem drogas, ibuprofeno, acetaminofén, mulher tem muita enxaqueca, então toma muita medicação, muito analgésico, anti-inflamatório. Os seus hábitos estão cada dia sendo modificados, porque esse fast food, então, como a rapidez, o que tem, os enlatados, são muito utilizados ultimamente, então o sal e a gordura têm sido bastante prevalentes. Outra classe de medicamentos são os imunossupressores, né? Aí entra o corticoide e principalmente os não esteroides. Lembrar que a mulher gosta de estar sempre em forma, magrinha, então muito frequentemente usa anorexígenos. Os anticoncepcionais aqui lidera a parte hormonal, mas também tem o GH, que hoje se usa até para aumentar um pouco massa, a terapia estrogênica dos estrógenos conjugados, tudo isso na fase de adulta jovem. Vem os inibidores, aqui representados pelos inibidores da monoaminoxidase tricíclicos, mas existem outros fora dessa classe que também levam à hipertensão arterial. Drogas ilícitas, a gente fica preocupado com a cocaína, a anfetamina, que em classes até mais privilegiadas, os jovens adolescentes estão utilizando cada vez mais, mas a droga lícita que diria, é o álcool, né? Que é uma droga lícita, mas que vem numa proporcionalidade, uma crescência muito grande. O sedentarismo. Na mulher, todos esses fatores de riscos habituais, sedentarismo, o excesso de peso, o estresse, tudo isso tem um impacto muito mais relevante.
Então, a hereditariedade, o abuso de álcool, como eu já falei, o excesso de cafeína também está ligado à hipertensão arterial, o diabetes e a obesidade. Diabetes e obesidade tem sido praticamente o que mais preocupa desde a síndrome metabólica até o estabelecimento dessas duas entidades. E como causas secundárias, o mais frequente é a displasia fibromuscular, que tem 3,3%. A gente tem que buscar a displasia fibromuscular. Então, aqui tá, eu acredito que vocês não estejam observando bem, mas seria os sopros, a gente não comenta, porque isso já é uma entidade clássica, não tem necessidade de se falar das características para a plateia. Mas a coartação da aorta também é acima de Turner. Como endócrina, e aí aqui o cardiologista está muito próximo da endocrinologia, muitas vezes a gente até dá o diagnóstico antes do endocrinologista, vem o hiperaldosteronismo primário, hipotiroidismo, o feocromocitoma, síndrome dos ovários policísticos, e principalmente aqui enfatizando a síndrome dos ovários policísticos, que está acometendo cerca de 1 para 5 mulheres jovens. Então, tem se tornado um fator bem relevante. A hipertensão arterial sistólica isolada em jovens e de meia idade, isso aqui é um estudo mostrando a importância, o efeito da hipertensão em termos, inclusive, de mortalidade cardiovascular. É um estudo realizado para a detecção de um projeto de indústria, captaram vários homens e mulheres, não foram só mulheres, mas as mulheres, elas mostraram que tinha uma hipertensão sistólica isolada num percentual significativo. Aqui, ó, de 1.446, né, aqui estão as mulheres, né, então um crescente em torno desse follow-up, quer dizer, 40% dessas mulheres em anos desenvolviam a hipertensão arterial. E o que chamava atenção? Que a obesidade, o índice de massa corporal, era um fator bem importante, tinha significância. Então, nessa faixa, ó, pressão normal, pressão sistólica isolada e diastólica isolada, né? Então, tinha o índice de massa corporal, além do nível de educação, a escolaridade, né? Ser ou não diabética, também tinha, né? Total de colesterol aqui teve um impacto importante em relação às mulheres, então mostrando que os fatores de risco são importantes a gente considerar em toda a faixa etária, em toda a fase de vida da mulher. Esses são dados nossos, né, dados brasileiros, onde mostra também nessa faixa de idade de 35, 30 anos antes dos 60 anos de idade, que comparando homens e mulheres, aqui nessa faixa, vê que esse crescente é praticamente igual e até aumentando um pouco, né, praticamente em torno de 20%, né, as mulheres estão se aproximando cada vez mais dessa proporção de mortalidade homens-mulheres. E o que é que, além da idade, o que é que determina, os fatores determinantes ao longo do tempo, nesses 10 anos, de 1990 para 2019? O que é que nós vemos observando, a gente está observando? Que as mulheres, elas mantêm a pressão sistólica, os fatores de risco não modificou de posição, praticamente, mas cresce o índice de massa corporal, cresce a atividade física, decai, diminuiu a atividade física, que entre os 12 fatores, ela vai para a 7ª posição, e a ocorrência de disfunção renal. Então, isso é o que tem ocorrido, o que difere do homem. Você vê que aqui o índice de massa corporal
Antes, a mulher, ela estava na 6ª posição, massa corporal, e vai para a 3ª posição. Aqui, o homem estava na 7ª posição, vai para a 4ª posição, mas tem um fator aqui substancial, que é a poluição, que a gente não sabe exatamente o que é que interferiu. Mas é para mostrar como está ligado a hipertensão arterial, como está ligada à obesidade, à síndrome metabólica, a hábitos. Nos Estados Unidos não é diferente. Veja que a pressão e o sobrepeso está aqui na sua 4ª posição. O sobrepeso. Né? Também levando em consideração a inatividade física e o tabagismo. Então, são fatores de risco que é prevalente e que de grande impacto na mulher. Então, quanto à prevalência dos riscos tradicionais e seu efeito na mulher, a síndrome metabólica acomete 29% dos homens e as mulheres, né, isso é dado de 2018, as mulheres 34,4%. A obesidade cresce nas mulheres, em 2011 a 2012 era de 34%, mais ou menos 3 percentuais, de 2013 a 2014, também as mulheres estão em ascensão à obesidade. Quando parte para os adultos e adolescentes, observe que o crescimento na classe minoritária, os adolescentes, os adultos, eles estão de 15% e os adolescentes cada vez fumam mais. Com a idade, a síndrome metabólica, ela aumenta substancialmente, até antes dos 60 anos, para quase 60%, 57,5%. E incrível que aos 60 anos o impacto não é tão grande. E a atividade física, esse é o que preocupa o mundo todo, porque a prática adequada, o adulto é só 21,5%, menos de 25% da população pratica adequadamente atividade física. E a criança, ela fica com quase 42% do seu tempo no computador. Então, isso é uma mudança total de paradigma, preocupante, provavelmente se tornará uma epidemia. As horas por dia gastos em vários estados de atividade, dormindo cerca de 8 horas, sedentária 7 horas, se contarmos aqui, são 15 horas parada, e atividade leve de 8 horas. E uma atividade moderada, vigorosa, menos de, 20 minutos, né? 20 minutos. Então, menos de 1 hora de atividade rigorosa no dia. Essa é uma característica americana. Mas não acredito, nós não temos esses dados, eu desconheço esses dados no Brasil, e não deve ser diferente desses apresentados. A monitorização da pressão arterial. Então, é um meio, aqui é um trabalho, mostrando também no Hypertension, mostrando que esses dados de pressão, foi a monitorização da pressão arterial, e de desfechos de 8.341 mulheres, 47% mulheres, sem tratamento, com a idade média de 51 anos, a MAPA, com a pressão arterial diastólica elevada, prediz mortalidade em indivíduos jovens com menos de 50 anos. Então, o que esse trabalho, que tem 6, 7 anos, mostrou é que, chamando atenção para a pressão arterial diastólica, que a gente está muito preocupado com a pressão arterial sistólica, mas quem mostrou um agravo maior nos indivíduos jovens foi quem tinha menos de 50 anos, pressão arterial diastólica elevada. Outro dado que eu quero chamar a atenção aqui são os vários fenótipos que ocorrem de um modo geral, mas que tem relevância na mulher, que é os não dípares, hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada. Então, existe que a gente tem que estar atento para que esses fenótipos, à medida que a gente avalia e acompanha os indivíduos jovens com hipertensão arterial. E a mulher, ela vem, hoje, nos dias atuais,
época contemporânea, ela vem assumindo vários cargos, que são vários cargos mais estressantes, de mais embates, ela vem ganhando peso, perdendo um pouco a sua forma, não é? Várias profissões, em qualquer área você encontra hoje a mulher, e isso está acarretando uma sobrecarga enorme, e automaticamente uma tendência a mexer um pouco com o seu organismo e com sua resposta pressórica. Além de que a quantidade de polifarmacia, quer seja os medicamentos tradicionais para suas adequadas recomendações, mas também inúmeros medicamentos que toma para rejuvenescimento, para emagrecimento, enfim, é um foco preocupante. E quando você diz que ela está hipertensa, ela habitualmente ela se considera, ela diz, mas eu vou ter uma vida e vai precisar tomar medicação, eu vou ter uma vida como um idoso. Então ela não se conforma e automaticamente ela não insere isso como uma verdade e busca alternativas ou até não reconhecimento e foge do tratamento. E aí o que acontece em relação à aderência à medicação antipertensiva em adultos jovens hipertensos? Ocorre o seguinte, em adultos jovens, 37%, 63% não aderem ao tratamento, os adultos jovens. Eu não sei se vocês observam, no meu consultório eu observo isso, que é mais difícil tratar um indivíduo jovem e uma mulher jovem do que um indivíduo que não é jovem, mais idoso. Não sei se porque tem mais autonomia, não sei se porque recusa ao tratamento, mas o fato é que a aderência é bem maior, bem menor, e o que acontece? 1,6 vezes maior aumento de risco cardiovascular devido à aderência, à não aderência, aderência baixa. E aqui as mulheres, olha, elas têm baixa aderência, 82,6% tem baixa aderência, contra 56% de alta aderência, e a moderada, 83%. Então, a mulher tem baixa aderência, né? Principalmente em uma média de idade um pouco mais baixa, 65, mas se contar 12 para lá, 12 para cá, vê que a faixa etária antes dos 60 anos está incluída. O que poderíamos fazer, então, para que, diante dos fatores de risco serem fatores assim, importantes no tratamento, no segmento, a adesão ao tratamento também ser importante, o que é necessário na mulher é controlar o peso. Isso não difere em nada do homem, só que, assim, dizia o professor Mário Rigato, há muitos anos, uma aula que eu assisti, uma aula inaugural na Universidade Federal da Bahia, e ele uma vez disse uma coisa interessantíssima, ele disse, mulher em relação ao tabagismo, mas segundo ele, em relação a tudo. A mulher, ela é obstinada. Então, assim, se ela se convence, ela faz. Se não se convence, ela não faz e não adere a nada. Então, a gente tem que passar pelo convencimento, esclarecimento. Isso demanda tempo, demanda horas na consulta, para que possa convencer da necessidade de tratar uma hipertensão arterial. Quer seja medicamentosamente ou quer seja principalmente não medicamentosamente. Então, através de controle de peso, o padrão alimentar, a restrição do consumo de sal e a moderação no consumo de álcool. Então, aqui é basicamente uma maneira, um fluxograma, um algoritmo, para que envolve a investigação no tratamento da pressão em pacientes jovens. O que nós deveríamos atentar? Primeiro que imaginar que é comum, é muito comum, abaixo, não é tão incomum, abaixo de 40 anos de idade, o paciente se vira hipertenso. 35, 38, 30 anos, hoje cada dia mais se vê, não sei se nós estamos mais atentos também, mas a literatura mostra isso, que cada vez mais nós temos pacientes jovens, ativos
hipertensos. Automaticamente levar a considerar o tratamento da pressão e os níveis com tanta rigidez, da mesma maneira que se trata o paciente mais idoso, né? Observar se tem alterações cardiovasculares e alterações também cognitivas, muitas vezes, alterações AITs, né, que pode ser por elevação de pressão, associado a outros eventos cardiovasculares. Tá? Sempre associar a hipertensão, devido à sua prevalência, com algum outro fator e dar relevância a esse fator. Então, qual é o problema que a gente tem para estadiar esses pacientes? Primeiro que as calculadoras de risco, em 10 anos, elas não validam bem esses grupos etários. Os trials, eles também não têm muitos acessos, nem mostra, a representatividade é pequena. E a intervenção do estilo de vida nem sempre é acompanhada, é seguida, é continuada. Então, é de curto prazo. Então, a gente chamar a atenção e prender um pouco esse paciente no sentido de acompanhamento. Aqui são investigações que geralmente se faz, a creatinina, a mucoalbuminúria, paciente diabético, presta mais atenção a isso. A função tireoidiana também é fundamental, verificar como está a tireoide nas mulheres. A frequência de hipotireoidismo não é pequena. E aí considerar os achados eletrocardiográficos, mas já pensando em uma fase de você determinar, de você estratificar esse paciente para um paciente de risco, de maior alto risco. Considerar as causas sempre renais, vascular ou endócrina, está sempre atento para essas causas, né? E adicionar métodos de imagem nessa investigação. O tratamento, primeiro item mais importante, seria abordar o estilo de vida. Perda de peso, exercício, é fundamental a perda de peso, com aquela quantidade de tarefas que a mulher hoje em dia, ela trabalha hoje os 3 horários, né? Então, por quê? Ela sai de casa, a gente não pode esquecer que além de trabalhar como um profissional, ela fora de casa, ela quando chega em casa, ela ainda tem que cuidar da família, cuidar de marido, cuidar de filhos, fazer dever de filho, e ainda vai, muitas vezes, estudar depois que todo mundo está dormindo. Outro é acessar os fatores de riscos, né? Já foi colocado. Personalizar engravidar. Essa é uma possibilidade que eu acredito que muitos de nós não nos preocupemos com essa, não se preocupa com o fato de a mulher, ela é possível de engravidar a qualquer momento na sua fase fértil. E aí tem o by step, que são sugestões de já se incorporar nessa fase preventiva, de você estratificar e incorporar todos os fatores de riscos que podem, inclusive, interferir com a pressão arterial. Então, mulheres que têm prematuridade, idade prematura, a idade da menarca muito precoce, ovário policístico, que tem história de uso, necessidade de contraceptivos, até para controlar, muitas vezes, o ovário policístico. Jovens de 20 anos, 18 anos, estão tomando muito frequentemente o anticoncepcional. Então, tem que estar na investigação, tem que estar na história, na coleta da história, tem que saber se usa anticoncepcional, dada a frequência deste uso. Então, são as perdas de gravidez. Então, isso, quando vai se abordar uma mulher, tem que ser vasculhado essa parte específica da mulher. E aí tem os fatores de riscos, né? Escanear, verificar os vários fenótipos, a hipertensão, diabetes, hiperlipidemia, tudo isso nós já falamos, mas outro dado importante aqui é que sempre são os 7 itens que a gente chama da prevenção, que é manusear a pressão arterial, o controle do colesterol,
a redução do açúcar, permanecer ativo, uma alimentação saudável, perda de peso e parar de fumar. Esses dados na mulher têm uma importância capital. Determina o desfecho, modifica o desfecho. E o 4, que é justamente acessar os fatores de risco para 10 anos, mas como não, a depender da idade, usar o lifetime risk, né? Se for abaixo dos seus 40 anos, o lifetime risk, e tratar reclassificar a mulher. Com esses dados, reclassificar a mulher. Porque muitas das vezes a mulher é considerada de baixo risco, alto risco a gente nunca tem, dificilmente tem dúvidas, mas a de baixo risco fica sempre, se não incorporarmos tudo isso, a gente fica tratando como baixo risco, ao invés de, se utilizarmos esses outros fatores, a gente trazer para um risco intermediário. Enquanto não surgem escalas, score de riscos que contemplem realmente e sejam validados. Quais são as recomendações para tratar adultos jovens com hipertensão arterial? Para tratar as mulheres, que elas são mais propensas a desenvolver hiponatremia e hipocalemia, pensar sempre quando usar diurético, que elas são mais propensas a desenvolver, incentivar a otimizar a pressão arterial para níveis de 12/8, 120/80, promover monitoramento ambulatorial da pressão, limiar de PA 140/90, considerar intervenção medicamentosa, a tosse induzida por IECA é 3 vezes mais comum em mulher do que homem, então lembrar que abandona o tratamento porque tosse. Mulheres geralmente respondem a drogas hipertensivas de forma semelhante, mas considerar IECA e BRA e inibidores de renina, mineralocorticoides, são contraindicados quando elas estão grávidas ou pretendem engravidar. Então, chega no seu consultório, mulher de idade fértil, tem que, se vai acompanhado de pais, fala com os pais também, se vai acompanhado, se vai sozinho, enfatizar que se tem possibilidade de engravidar, então vamos conversar para que se utilize a medicação mais adequada. Ideal seria uma política de saúde pública para otimizar a saúde fetal e a saúde na infância. A SBC ela vem fazendo um trabalho bem interessante, não é um trabalho, na verdade, é Carlos Alberto, quando foi do FUNCOR, ele colocou, eu me lembro que na época, no ano 2000, na minha gestão da SBC, eu fiz muito, SBC vai à escola, eu ia muito à escola, os colegas íamos dar palestra com a ajuda de colegas, né, vários colegas que me ajudaram nesse processo, que a gente dava aula, treinava com menina, era uma participação incrível. Eu cheguei até a ganhar, porque a gente não publica, não era atento a tanta publicação assim, e aí perdemos momentos importantíssimos, de depoimentos de pais, de ter mudado os hábitos, de ter diminuído mais sal. Eu cheguei ao ponto de, no Dinâmico, receber uma placa de agradecimento, da tamanha importância das nossas recomendações na escola. Hoje a SBC, e a Carla Lantieri está à frente com o que mas a Carla é que está muito tendo essa iniciativa, está expandindo para o Brasil todo a importância de advertir já as crianças, mostrar a ação dos fatores de risco, mostrar que a hipertensão é um dos maiores fatores de risco. Então, para que eles se cuidem, se previnam e cuidem dos seus pais. Então, isso tem dado tem sido de uma importância muito grande. Modificações de estilo de vida para melhorar o perfil de risco, incluindo a atividade física, que não precisa, basta do momento, se você não é ativo, se torne mais ativo. Se for ativo, pratique uma atividade mais direcionada. Limiar de PA e considerar a intervenção, já falei. Avalie os danos de órgão-alvo e solicitar eletrocardiograma, se anormal, alterar tratamento. Imediatamente você mudar a forma da abordagem. Encaminhar os pacientes selecionados, lógico, os pacientes que tenham doenças de base, doenças de hipertensão secundária, avaliações adicionais. E aqui, para finalizar,
eu quero mostrar a vocês ainda não estou assim completamente finalizando, mas para mostrar que nós escrevemos um editorial, eu e a Gláucia, que era para chamar a atenção, saiu nessa revista que está muito boa, muito interessante, esse International Journal of Cardiovascular Class Science, que tem esse artigo, esses artigos todos, que foi uma revista especial com foco mulher, onde a Gláucia e a Roxana Merran foram as editoras-chefe convidadas. E vale a pena ler, porque tem várias advertências, chamando a atenção, eu acho que cada capítulo chama a atenção de alguma coisa, mas o editorial em si chama a atenção para a necessidade do olhar mulher hipertensa, do olhar mulher com policístico, do olhar mulher adolescente, olhar mulher na sua maior vitalidade, tempo de maior vitalidade. Aí, só para agradecer a vocês, eu estou aqui chamando a atenção de o quanto é difícil, né? Você lidar nessa balancear a mulher no caso aqui, cardiologista, mas qualquer mulher, cardiologista, porque eu me coloco no foco e em todas essas outras colegas que eu quero homenagear aqui as colegas que estão nessa posição de médica, família, balancear, ver o quanto trazer a uma integração, refletir, trazer uma integração maior. Porque a hipertensão mata. E aí Souza bem falou, não é o caso dela. Eu não sei se ele quis dizer que era jovem, né? Eu não sei se ele quis dizer que era a hipertensão em si. Mas, no fato, chamou relevância, porque mesmo após 50 anos, né, próximo a 60 ou mais um pouco de 60, você se sente muitas vezes aqui com toda a vitalidade. E aqui eu trouxe essa foto para mostrar o quanto de colegas queridos, homens, estão aqui, líderes, né? E as mulheres também, líderes, evidentemente, igual a representatividade nos estudos, os homens prevalecendo em número em relação às mulheres, mas elas fortes, né? Com família, filhos a cuidar, aplicando uma tecnologia, aprendendo a usar de tecnologia e continua tratando os pacientes, se disponibilizando. Mas deixando, e eu recomendo, de apreciar a natureza, né? De ver, sonhar com novos horizontes. Aqui é uma passagem de um trilho de um avião, novos horizontes, novas buscas, e contemplar a natureza. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e abro para que possa a gente discutir um pouquinho mais. O intuito era chamar a atenção, e agora me ajudar aqui. O intuito era chamar a atenção do quanto é relevante a hipertensão arterial, do quanto é relevante os fatores de risco, de quanto nós devemos fazer essa reflexão da mulher. Existe muito mito, mas um fato é que mulheres estão morrendo muito por AVC e morrendo jovens. Eu tinha uns dados, nessa confusão, eu acho que passei no inicial, que era mostrando o quanto a mulher, dados nossos, de pesquisa nossa, de grau de gravidade e de grau de mortalidade, do quanto a mulher está morrendo por AVC, né? Mulher está morrendo, está infartando precocemente. No nosso dia a dia, a gente contempla isso. É porque está trabalhando muito, é porque está mais estressado, ou é porque tem alterações anatômicas mesmo, e impactos de muitas outros riscos de um comportamento diferente. Então, eu estou aqui à disposição para a gente discutir, gostaria muito de discutir com vocês esse assunto. Bem, parabéns, Celi, pela excelente apresentação, né? Parabéns por você, mais uma vez, ter abraçado essa cabeça da cardiologia da mulher e assumido
esse departamento, né, com tanta garra e tem mostrado aí tanta produção. E você, eu acho que você chamou bem a atenção um problema que até eu acho que só depois da década de 90 é que passou até o próprio FDA e os outros órgãos a tentar incluir mulheres nos trials, etc., porque até então se imaginava que a mulher, a visão da doença da mulher é em biquíni, né? É mama e órgão reprodutor. Então, realmente, doença cardiovascular é uma coisa que estava fora, né, do contexto da mulher. Uma coisa que eu só assim, a título de curiosidade, uma tese que eu orientei agora sobre o uso de aparelhos não recomendados, não recomendados, não orientados da pressão arterial. Então, foi de uma psicóloga que ela defendeu recentemente, até parte desse trabalho já está publicado, mas um dos estudos que nós estamos fazendo, e que a ideia de publicar posteriormente, é a diferença entre homem e mulher sobre esse uso de aparelho, entendeu? Porque a gente tinha, a tese era para responder 5 questionamentos, um era em respeito à ansiedade, a outro era a adesão do tratamento, a outra era visita não programada à urgência, a outra se estava melhor controlado, e a outra era a questão de automedicação. E o curioso é que, quando comparava homem e mulher, estou falando assim uma análise muito rápida, mostrava assim que a mulher, a diferença que tinha, que ela era mais ansiosa e que faz mais visitas não programadas, tanto à urgência como consultórios médicos, etc. E, logicamente, a adesão, nós tivemos um problema para análise em função do protocolo do estudo, porque apareceu uma pessoa cobrando direitos autorais, e aí a gente ainda não adequou um mecanismo melhor para analisar isso. E eu achei interessante, quando você comparou naquela tabela, não ficou muito claro a adesão entre as faixas. Ali era homem contra mulher, ou era só faixas etárias que você estava comparando? É o que de adesão tem homens e mulheres. Então, você achava que o homem adere mais do que a mulher? Era isso? O homem adere mais do que a mulher, exatamente. Poxa, eu tenho a impressão que era diferente. Isso, eu também. Isso foi uma das coisas que nós não analisamos por causa disso, né? Por causa do tivemos problema. Bem, nós já temos aqui... A jovem, né, Souza? O jovem. Você fala jovem, né? Jovem, mulher jovem. Mas, parabéns mais uma vez. Eu não sei, eu não tenho conhecimento dessa mesma percepção na faixa que é mais, que a mulher também, ela está lá em cima com seus níveis tensionais, que após os 60 anos de idade, quando ela é mais velha, 70 anos, não sei, porque também tem vários viés, tem vários fatores. Ela, às vezes, é mais cuidada, mais vista, o homem é mais visto, mais cuidado, a mulher termina cuidando, não é? Se descuidando mais, a gente não tem, essa separação ainda não está. Agora, a mulher jovem, ela adere, quando adere, ela adere, mas ela tem um percentual grande de não aderência. Bem, o protocolo Zé Augusto até já usou aqui com o Divaldo, né? Mas depois passou. Como é que chama, Zé Augusto, aquele para testar a adesão? Não, você está desligado, seu som. Escala de Morisky. De Morisky. É porque apareceu um tal de um Steve cobrando direitos autorais e nós vimos que era complicadíssimo. Vamos pagar e parece que fica assim, é uma coisa sem fundo, a gente precisa ver depois, rever isso. Bem, então estão escalados aqui para falar, por ordem aqui tem Zé Augusto e Eduardo. Então, Eduardo, por questão de idade, vamos passar aqui para o professor Zé Augusto, tá? Que ele é Beleza. Que titulação, né? Eu pensei que você ia dizer ao contrário, mas tudo bem, por questão de idade, Eduardo. Veja, Celi, parabéns aí por trazer esse tema, a maneira que você abordou, né? Eu acho que você destacou um ponto bastante importante que eu acho que tem muito estudo, residente e mesmo a gente médico, a gente dá muito mais ênfase a alguns outros fatores de risco, mas é bom que a gente tenha isso em mente. Hipertensão em qualquer lista é o top 1, é o fator de risco mais importante. A gente
e outro aspecto é que é o menos controlado. Se a gente pegar glicemia, dislipidemia e hipertensão, é o menos controlado, é o mais difícil de ser controlado. A última estatística que a gente tem um aluno meu, um professor lá de Lagarto, colega de Eduardo Gilberto, ele na saúde da família, ele está avaliando as 7 métricas da saúde cardiovascular ideal, e glicemia, colesterol, pressão, atividade física, peso, dieta ideal e tabagismo. São as 7 métricas da saúde cardiovascular ideal, um construto, né, da saúde cardiovascular ideal. Hipertensão, 35% de controle. Eu não me lembro bem, não me lembro dado homem e mulher, até vou ver. A gente está comparando homem e mulher, mas eu não estou na cabeça aqui se nessa casuística, mas seria interessante a gente ver. Então, e você traz uma outra coisa, que é a hipertensão no jovem, né? A gente não tem nenhum modelo preditor. Outra coisa, os estudos científicos são de 5 anos. Quando reduz evento é em 5 anos, mas você está propondo o indivíduo começar o tratamento com 20, né? Mesmo que você use o lifetime risk e etc. É angustiante você ter que, né, prescrever uma droga. É também angustiante não saber a causa, né? A gente busca uma causa secundária e a gente muitas vezes não tem. Então, eu acho que é muito importante o que você trouxe para a gente hoje, para a gente refletir. Como é que a gente vai abordar esses jovens que vão ser os cardiopatas do amanhã, numa fase que ele já começa a desregular os seus fatores de riscos, pegar o contínuo cardiovascular do Brown e do Vitor-Zal, a gente vai ver que esses doentes vão ter morte prematura se a gente não tratar eles agora, mas também tratar com pouca evidência. É complicado. Isso. Mas eu tenho uma pergunta para você que me angustia muito, em especial em mulher jovem. É aquela mulher que chega para o nosso consultório, ela tem uma hipertensão de recente começo, né, diagnóstico recente, e ela faz uso de anticoncepcional oral. E essa mulher, a gente suspende o anticoncepcional ou propõe suspender, e muitas vezes ela não normaliza. Como é que você tem visto isso? Eu tenho algumas ideias. Primeiro, que talvez o tempo para normalizar seja muito longo, 6 meses, etc. O outro ponto é que talvez você já ativou alguns genes lá, epigenética, e mesmo que você suspenda, né, você suspende, mas você já tem uma hemodinâmica desregulada e não vai adiantar mais a suspensão, o indivíduo vai ficar realmente hipertenso. É como aquela hipertensa na gestação, que tem umas que perpetuam a hipertensão mesmo depois do parto, né? Você sabe disso. Às vezes você tem um parto e elas ficam hipertensas durante algum tempo, né? Fica difícil de retornar ao status original. Como é que você vê isso? Você tem visto isso? Porque eu tenho tido muito insucesso na suspensão do anticoncepcional e normalização de pressão. Então, porque, na verdade, tudo é multifatorial, né? Então, por exemplo, nem sempre a suspensão, já é difícil você suspender na fase fértil, né? E você teria que utilizar adequadamente um outro método contraceptivo, né? Porque só ficar em barreira é muito difícil. Você aí vai correr o risco de você fazer uma gravidez, ter uma gravidez hipertensa. Então, esse é um dado que você tem. A causa disso é em estudo. Não existe uma definição, fator isolado que justifique você suspender, e o tempo, ou quanto tempo, ou se isso vai se prolongar, ou se já é um fator descendente à hereditariedade, que já se... Não tem isso, não tem. Não tem não está definido. Agora, o que eu acho mais importante acima disso, são respostas que a gente não tem, é o que realmente fazer. O que você vai fazer com esse paciente que é jovem, que você vai passar medicação e não vai passar medicação, não vai tomar medicação. Então, a depender dos níveis, o que a orientação que eu faço para esses pacientes é, primeiro, trazê-la mais próxima, para que possa mostrar, não como doença, mas para que ir mostrando e com ela acompanhando o desempenho dela, em termos de atividade física, em termos de mudança de hábitos, né? E assim, eu confesso que eu tenho conseguido. É muito laborioso, requer muito tempo, porque você tem que ter convencimento e estar próxima. É viabilizar, por exemplo, dizer que está disposto para poder falar com o professor de educação física, o personal que ela vai escolher, indicar, entendeu? É para baixar, estimular ela na hora que perde peso, que ganha,
eu faço muito bioimpedância para poder que elas percebam que está perdendo em alguma coisa, para que tenha um número. As pessoas precisam de número. Então, eu entro nessa mágica do número, né? Então, o que eu posso fazer para ter uma captação, um retorno em números, para que perceba essa evolução, eu venho fazendo. Confesso, Zé Augusto, que eu não sei, assim, especificamente, por que é que a gente suspende e nem sempre acontece. Em geral, tem esse permeio de 6 meses, 4 meses, até um ano que venha, mas é muito tempo. Mas nunca também eu suspendo o anticoncepcional e deixo de fazer outras intervenções. Então, na literatura não tem resposta e minha conduta é uma conduta muito próxima. Não sei se eu atendi a sua resposta, mas acredito que... Zé Augusto, já esse fenômeno, né? Talvez coletar dados para ver quantos reverte. Eu acho que, assim, nós mulheres, como a gente tem uma representatividade pequena e passou por muito tempo sem ter muito interesse, assim, sem despertar para esse interesse. Agora que está pegando um pouco mais a faixa mais jovem, ou não está pegando, ou se está visualizando essa faixa mais jovem comprometida, então está se alencando e a ciência está aí, leva um certo tempo, mas eu acredito que quando você me disse, diante do editorial, você me falou, cabe muitas aberturas, né? Abertura de tema para pesquisa. Eu achei assim, tocou em você isso, que é um pesquisador, eu acho que vai tocar em outras pessoas e provavelmente a gente vai ter essa resposta que espero que não seja tão tardia. Zé Augusto, eu sempre achei que esse problema está vinculado, porque assim, o anticoncepcional aumenta o substrato da renina, não é isso? Então, logicamente, deve ter alguma modificação epigenética, e o que é interessante é que, assim, já que aumenta o substrato da renina, teoricamente o inibidor da ECA devia ser a droga ideal para as pessoas que fazem, as mulheres que fazem hipertensão na vigência de anticoncepcional. E você fica com um problema, como foi muito bem colocado aqui por Celi, primeiro que parece que é um problema a longo prazo, você tem que esperar mais de 6 meses para tirar esse efeito, se era que existe, desaparece, né? E jogando com essa dificuldade de trabalhar com o anticoncepcional, com o inibidor da ECA em uma pessoa em idade fértil, né? Então, esse é um problema. Outra coisa também, Augusto, por exemplo, a semelhança, talvez, do que está acontecendo com a pré-eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia, tanto tempo se passou com pré-eclâmpsia, hoje é que está se mostrando marcadores, modificações, né? Modificações que ocorrem a nível de vaso, de endotélio, enfim, que não se pensou há 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, e que está levando até a alencá-la com outros fatores de risco, comorbidade e outras doenças cardiovasculares da mulher. Então, eu acho que nós estamos na mesma fase em relação à hipertensão e esse uso de anticoncepcional. Perfeito. Professor Eduardo Ferreira. Boa noite a todos. Parabéns, Celi, pela excelente aula aí que você nos brindou no dia de hoje. E você fez uma revisão assim, colocou todas as possibilidades, né, da multidisciplinaridade do tratamento da doença hipertensiva na mulher, né, na mulher jovem, sobretudo na mulher jovem. No entanto, eu fazendo aqui uma revisão de tudo que você nos colocou hoje, muitos desses fatores são comuns e são quase que do mesmo comportamento no homem, no gênero masculino. Então, eu gostaria, você falou no final da aula, que tem um documento, né, uma recomendação que você está escrevendo junto com a doutora Gláucia. Então, para a gente que não faz essa especialidade talvez, e não tem tanta experiência com esse tipo de paciente, a gente está no consultório, no dia a dia do consultório, sai um paciente homem, entra uma mulher jovem. O que é que muda? O que é que você poderia deixar para nós de uma mensagem para casa na abordagem do tratamento da mulher hipertensa jovem? Souza falou bem da questão da ansiedade, da mulher que vai ao consultório com hipertensão. Se você fosse ressaltar um ponto, os 3 tópicos principais, você acha mais relevante a questão hormonal,
questão psicogênica, tem a questão da atividade física. O que é que você nos recomendaria onde a gente poderia intervir e ter mais chance de ser assertivo e dar um tratamento diferenciado à paciente mulher jovem? Era isso que eu queria lhe perguntar para ver o que é que a gente consegue acrescentar isso na nossa prática do consultório. Então, eu acho que o principal ponto é encarar as mulheres com suas peculiaridades, tá? Então, assim, do ponto de vista tanto psicológico como fisiológico e anatômico. Algumas coisas a gente já sabe, está muito bem definido. Quando entra na área do psicológico ali, entra numa área que, assim, uma área turbulenta, que eu chamo área turbulenta. Por quê? Porque a gente não sabe. Então, a gente está passando de uma fase onde que tudo era piti para que tudo agora é doença. Então, o que eu acho que é preciso que a gente tenha na abordagem clínica? Necessário que escute a mulher. Que escute a mulher. E que a gente, com o nosso conhecimento que a gente tem de anatomia e fisiopatologia, que a gente possa ajudá-la a ir dissecando qual é a parte fundamental. Então, a tal negócio, a personalização. Ela é obesa, ela é sedentária, ela usa medicamentos variados. Então, esses itens todos que são fatores, a gente individualizar para poder tratar parte a parte. Ou o quanto você puder condensar na orientação, melhor. E está próximo. Eu acho que não tem outro caminho. Se convencer a mulher de que realmente perder peso é importante e ela acreditar nisso, ela vai dar algum jeito, né? Mesmo trabalhando, mesmo fazendo o que for. Tem uns casos que não diferem muito. Eu não sou dessa pessoa. Eu não sou, embora eu levante essa bandeira da mulher, mas eu não acredito que nós sejamos tão diferentes dos homens. Eu acredito que exista algumas peculiaridades anatômicas, mas eu acho que precisa mais estudo para mostrar, evidenciar isso. Portanto, é importante que a gente chame a atenção para que os estudiosos, né, que as pesquisas elas surjam mais e com maior representatividade, para saber porque onde é que a gente tem maior representatividade de mulher? É nos estudos com fármacos, com medicação. Foi aonde avançou. A recomendação foi no século XX, né, que o NIH mostrou que era necessário que agregasse uma representatividade maior. Mas, mesmo assim, quase já estamos em anos, 10 anos depois, 20 anos depois, e a gente continua do mesmo jeito, praticamente. Não evoluímos muito em relação a ter diretriz, a ter um score de risco que contemple. Nós não temos um score de risco que contemple nem jovem, nem homem, nem mulher, mas principalmente com esses fatores todos. Por quê? Porque não está validado, item a item não está validado. Estou dizendo que ovário policístico é fator de risco para a mulher. Mas por que o ovário policístico? É porque tem o hiperandrogenismo, é porque tem a tendência à resistência à insulina, é porque cursa com obesidade, né? Aí o que vai acontecer? Olha quanta confusão aí. Porque um fator só, isoladamente, já traz. O que prepondera? Será que é o ovário policístico ou é a obesidade? A gente não tem isso. A gente empaca nessas respostas. Do ponto de vista prático, é olhar, individualizar. Eu acho que tem que individualizar a mulher. Mulher e homem, mas o homem é mais prático. Ele mostra mais. A mulher é mais flexível. Às vezes ela nem consegue individualizar. E a gente fazer também... tem trabalhos mostrando que a mulher, quando chega numa urgência, ela, com dor torácica, por exemplo, ela é subestimada. E ela morre. Entendeu? Não sou eu que estou dizendo. Existe. Então, do mesmo jeito que você chega com hipertensão, é porque brigou com o marido. Né? É porque foi com o chefe. E aí? E fica por isso mesmo. Não. Mas ela está com sobrepeso, ela está com isso, aquilo. Passa um Rivotril, qualquer uma dessas coisas, ou um antidepressivo, ou o que seja, e acha que está finalizado o processo. Não é. Nós, cardiologistas, temos que nos adequar a essa concepção. A gente tem que olhar
fazer esse olhar diferenciado, de que tem que abordar risco a risco e inserir já aos pouquinhos, enquanto não surge novas diretrizes ou novos conhecimentos. Obrigado. Não sei se ajudei ou compliquei. Você vai ter que ter mais tempo para conversar. Essa foi a frase que eu gravei, assim, estar perto e entender a paciente de forma individual, principalmente porque nós estamos tratando de uma paciente mais complexa e cheio de pormenores, né? E coisas novas, Eduardo, coisas novas. Porque não tem muito tempo que a mulher está trabalhando. Veja, eu fiz aquela confusão no final coloquei como exemplo. Eu acho que Souza teve isso aí. Ele sabia que eu ia mostrar, porque ele deu a chamadinha no início. Mas, assim, para você ser feliz, aquele coraçãozinho feliz ali, você tem que equilibrar a balança. Não tem como, né? E como é que a gente vai equilibrar a balança com tanto... Olha, uma mulher ela chega às vezes que atrasou, porque isso, aquilo... Mas, assim, teve que levar um menino na escola, o menino adoeceu, deixou com a mãe, passou nas carreiras, botou o menino nas costas, largou na casa. E isso tudo, entendeu? E a gente ainda protege o marido para poder ir tranquilo, porque o emprego dele, ele não pode ir contrariado nem preocupado. Mas o nosso, temos essa capacidade louca. Ô, Celi, só uma parte aí, por favor. Eu levo meu filho no colégio. Viu? O marido o marido não é o vilão todo assim, não. Né? Então, a relação aí é complexa, né? Cheio de conexões aí entre um casal e quando coloca o filho no meio. Então, só essa parte aí, a mulher então, também... Você discorda, né? Não, tem homens também que a mulher não é... Sobretudo quando a mulher é médica, né, Eduardo? A mulher é médica e eu reclamo com ela fala que tem que trabalhar. Eu digo, sim, eu também tenho que trabalhar e sobra para eu ir buscar o meu filho no colégio. Então, as coisas estão mudando. Vamos para o ímpar. Quem é que leva hoje? Isso é um fator de estresse, viu? O homem também, jovem, está hipertenso por conta disso tudo aí. Muito bem. Parabéns. Doutora Sheila. Obrigada. Tá o fone, Sheila. Sheila, está desligado seu microfone. Ok. Boa noite a todos. Eu não poderia deixar de falar, né? Primeiro, agradecer por essa aula maravilhosa, né, da minha presidente do nosso Departamento de Cardiologia da Mulher, e eu acho que desde que eu entrei no departamento, nos tempos pré-jurássicos, eu nunca tive uma época de um departamento tão atuante e com um crescimento tão evidente, né, uma evolução da mulher trabalhando, pesquisando, publicando sobre mulher, né. A mulher realmente é um desafio em todos os seus sentidos, né? Em todos os sentidos dela e de quem recebe. E hoje a gente está vendo que está crescendo cada vez mais o nível de investigação. Eu estava conversando com um endócrino essa semana e ela pediu para mim, ela perguntou assim, Sheila, quando você faz sua avaliação da mulher jovem, você sempre pede o TSH? Eu disse, sempre, faz parte do meu screener na hipertensão. E ela me disse, peça também anti-TPO. Então, você vê como está começando a crescer. A antiperoxidroidiana é uma coisa a ser pesquisada, porque tem subido muito o nível de inflamação antes mesmo de se dar um diagnóstico específico de Hashimoto. E é um fator agregado. A mulher é mais suscetível à tireoidopatia. A mulher é mais suscetível a ganhar peso de uma maneira geral. E hoje a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade, ela tem uma ligação direta, não só com a hipertensão, mas com todas as doenças crônicas não infecciosas. A obesidade está associada a 60% de todos os cânceres. Então, a mulher deixou de ser aquele alvo ovário-mama, e a gente tem um crescimento absoluto dos fatores de risco para ela. Porque ela tem variáveis de risco diferentes. De forma completamente anárquica, né? A natureza fez com que a mulher tivesse fases evolutivas como a Lua. E é exatamente nessa mulher de fases que nós temos as diferenças. Nós temos as diferenças de uma mulher que ela tem enxaqueca, ela não pode usar o anticoncepcional, porque ela vai fazer
nessa enxaqueca, ela vai fazer pródromos e o risco de AVC aumenta absurdamente. Eu tenho uma mulher que começa a fazer uma reposição com tibolona, que foi durante séculos dito que completamente inofensiva e que aumenta quase o quê? 400 vezes o nível de triglicérides. Então, não dá para tentar pensar, né, como assim você pediu, entra um homem jovem e entra uma mulher jovem. Entra um homem jovem, vamos pesquisar. Entra uma mulher jovem, vamos esquentar a cabeça. É muita coisa para ter que ver. A mulher nunca vai deixar de ser um grande caleidoscópio. Graças a Deus. Queria agradecer. Outro está aí. Porque resumindo, é mais ou menos assim, não é? César, merece uma foto. Merece uma foto. Deixa eu tirar uma foto, que é a conclusão da aula, é uma síntese. Exatamente. É isso mesmo. Eu costumo colocar um gráfico hormonal em toda aula que eu vou dar sobre mulher. Quando você olha, parece que é um rabisco produzido por uma criança de 1 ano e meio. Todos os hormônios de uma mulher. Uma confusão, uma tempestade hormonal. Pois é. Bem, pessoal, então nós já estamos aqui, já ultrapassamos aqui alguns minutos, mas foi... Obrigada. Excelente a apresentação, né, de Celi, como não poderia ser diferente. Então, eu queria, Celi, mais uma vez agradecer a você, dizer que sempre você é bem-vindo aqui nas nossas reuniões magnas, né, não só como expectante, mas também como espectadora, mas também como protagonista, como foi o caso de hoje, né? Então, parabéns a você e gostaria de agradecer a presença de todos e com fé em Deus, na próxima semana estaremos, né, Zé Augusto, com um colega de Zé Augusto, do INCOR, que vai fazer uma apresentação muito interessante, que é a diferenciação entre as formas de hipertrofia ventricular esquerda. Eu acho que vai interessar muito a nós cardiologistas, ok? Ô, Souza. Sim, pois não. Eu quero, assim, mais uma vez agradecer, né, esse convite que você já vinha me fazendo e eu protelando, essa oportunidade de falar e dizer que, assim, vocês são uma parte, né, uma parte substancial da minha vida profissional e meus grandes amigos. Então, assim, agradecer a todos durante esse ano e meio, estou finalizando minha gestão, eu não tive um momento sequer que fizesse alguma coisa que não fosse valorizado, assim, apoiado e ajudado de uma certa maneira, com participação de todos vocês que aqui estão presentes, os que não estão, que também se sintam, eu quero agradecer, porque, assim, sem ajuda, sem amigos, com amigos, com amigos, nós não estamos sós nunca. Isso dá força. A gente precisava fazer alguma coisa no departamento, que era só um departamento que era focado em cardiopatia e gravidez. Então, eu tenho as dificuldades todas surgem, a gente está crescendo juntos com os amigos. Então, e vocês são meus amigos. Obrigado por essa grande oportunidade. Trouxe um assunto simples, do dia a dia, corriqueiro, mas mostrando que a gente tem que ir na essência, né? Ciência, essência, e sem a ciência, a mulher não vai ter desfechos melhores. Perfeito, Salê. Finalização com chave de ouro. Então, um abraço a todos, boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada.